Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre as pessoas desaparecidas. 80 mil pessoas desaparecem por ano no país, a maioria homens e também idosos. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidadas no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a Procuradora de Justiça, doutora Eliane de Lima Pereira, coordenadora do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Seja bem-vinda, doutora. Olá, muito obrigada. É sempre uma satisfação estar no programa e muito mais discutindo um tema tão importante. Eu recebo também Daniele Guterres, gerente do Programa de Pessoas Desaparecidas do Disque Denúncia. Seja bem-vinda, Daniele. Olá, Sérgio. Muito obrigada pelo convite. A gente sente um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. E para completar a lista de entrevistadas, a vereadora Tereza Berger, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, vereadora. Boa tarde a todos. Eu acho um assunto de suma importância e que nos leva a uma reflexão profunda. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Um desafio em todo o país. O desaparecimento de pessoas preocupa as autoridades. 80 mil pessoas desaparecem por ano no país. Os dados fazem parte do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Vários motivos levam ao desaparecimento: violência doméstica, desemprego, formação de uma nova família, tráfico, entre outros. A maioria, homens entre 28 e 45 anos. Os idosos também fazem parte da estatística, quando a causa está relacionada a problemas mentais. Em outros países, as primeiras 48 horas são consideradas fundamentais. Fora deste prazo, como acontece normalmente no país, as chances de sucesso na localização caem 70%. Várias iniciativas foram lançadas para melhorar o desempenho. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem um programa de localização e identificação de desaparecidos. O Disque Denúncia lançou um site que disponibiliza uma nova ferramenta com mapa de geolocalização, além de um formulário para informar os casos de desaparecimento. Vamos conversar sobre este tema no debate de hoje. Doutora Eliane, eu começo a entrevista então com a senhora. Qual que é a sua análise em relação a esse dado que nos preocupa, né? 80 mil casos de desaparecidos por ano no país. Sérgio, esse número ele é muito, e eu acho que ele precisa ser lido por outros dados da mesma fonte, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós escandaloso de homicídios no Brasil por ano, algo em torno de 60 mil. Isso tem variado, mas a gente pode dizer que essa é uma média dos últimos 10 anos, ao menos, né? O que é algo assim compatível com números de guerra. O cenário do Rio de Janeiro também conta com números preocupantes e muito em razão o público tem investido suas melhores energias, né, seus recursos mais caros, vamos dizer assim, no desenvolvimento do programa e também do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas, que é executado pelo Conselho Nacional do cuja base aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro. Vereadora, há uma pressão internacional, né, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em relação a esse assunto, né? Como é que a gente pode mudar essa realidade e a que a senhora atribui o fato da gente ter esse número tão alto? Olha, é realmente muito triste, né, a gente registrar esses números, 80 mil pessoas desaparecidas no Brasil, parece que no Rio de Janeiro já são, esse ano, 3.350, o que é um número muito preocupante mesmo. A que atribuir? Eu acho que são inúmeros os fatores. A gente sabe que nós temos hoje muitas mulheres, né, que muitas vezes maltratadas, violentadas em casa, elas acabam saindo, principalmente quando não têm filhos. As crianças também vivem o mesmo drama da violência doméstica. Os idosos, né, muitos deles com problemas de demência, né, acabam saindo muitas vezes
acabam não sendo mais localizados pelas famílias, mas imagino o sofrimento, por exemplo, das mães daquelas 3 crianças que desapareceram em Belford Roxo. Então, é um assunto, eu hoje quero aqui, acima de tudo, aprender muito com a doutora Eliane, que é a procuradora de Justiça, com a doutora Daniele, que tem números, que tem assim, um contato muito permanente com o tema, e a gente se preocupa muito. Então, eu acho que faltam políticas públicas voltadas para uma questão que é tão séria, que é tão grave. Nós temos que ter locais de acolhimento dessas pessoas que nós não temos, ou temos em número muito insignificante. Nós temos que ter, eu acho que campanhas também de divulgação, campanhas mais efetivas. Eu acho que tanto o município quanto o Estado devem se dedicar a isso aqui, as pessoas possam, enfim, ter acesso à informação. Muitas pessoas ficam perdidas pelas ruas e não sabem a quem se dirigir, quem vai poder acolhê-las. Ainda uma realidade muito triste que existe principalmente nos grandes centros urbanos. Procuradora, como bem disse a vereadora, tem uma palavra-chave que é a questão da informação, né? E a gente sabe que o Ministério Público criou um programa de localização e identificação dos desaparecidos. Qual o diferencial dessa iniciativa? É importante que a gente fale aqui do nascimento do programa, né? O programa ele nasce para 2011 como um programa de identificação de vítimas. A vereadora falou de questões mentais, de pessoas de idade avançada, falou de violência doméstica, falou de tantos outros casos. Nós temos um grande avanço do ponto de vista do Ministério Público na política. O que significa isso? Hoje, cada estado tem, junto ao Ministério Público, o seu programa de localização e identificação de pessoas desaparecidas. E todos eles são conectados exatamente no Sistema Nacional. Então, a partir de 2017, houve esse grande passo, né, e o Ministério Público tem muito contribuído, não só com o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas, mas também tem participado ativamente da criação do cadastro. Perfeito, doutora. Agora, Daniele, o Disque Denúncia também tem uma iniciativa muito importante em relação a esse foco, né? Eu queria que você trouxesse alguns números para a gente e analisasse a maior dificuldade na localização dessas pessoas. Sérgio, o Disque Denúncia, na verdade, o programa Desaparecidos, né, ele iniciou quando a Priscila Belford desapareceu, né, e aí se viu a necessidade de começar a trabalhar com os desaparecidos. Foi o primeiro caso que surgiu no Disque Denúncia, foi o da Priscila, e através dela, na busca, né, da Priscila, se encontraram diversas jovens, diversas mulheres que estavam sendo procuradas por familiares, diversos corpos. Então, através dela, começou a surgir o assunto desaparecidos no Disque Denúncia. E depois disso foi iniciado um programa, a gente tem até um convênio com o Ministério Público, e durante um tempo funcionou muito bem, mas aí veio uma crise em 2015, a gente teve uma queda, né, muito grande de verbas, e por conta disso a gente teve que parar com o programa de desaparecidos. E quando foi no final de 2018, a gente voltou novamente com o programa, né, isso em dezembro de 2018. E foi aquela fase de processo de reiniciar, né, porque tanto a vereadora quanto a promotora colocaram muito bem. Desaparecer são diversos assuntos, né? É como aquele ditado popular, né? Que uma coisa puxa a outra, é o desaparecidos. Infelizmente, uma coisa puxa a outra. A situação que a gente vive hoje em dia, financeira do nosso país, acaba gerando também muito desaparecimento, porque você vê muitos homens, chefes de famílias, que acabam ficando psicologicamente abalados pela falta de desemprego, por ficarem literalmente sem ter como prover, né? O alimento para suas famílias. Então, por conta disso, muitos homens, numa faixa etária de 30, 40 anos, desaparecem e eles são encontrados depois bem abalados, né, psicológico bem abalados, às vezes em hospitais, às vezes em abrigos.
Então, a gente percebe muito que o assunto desaparecidos, ele envolve muito o que acontece hoje em dia na nossa sociedade, né? O que a gente vive. A violência contra a mulher, a questão financeira do nosso país, a questão do estudo, né? Que muitas crianças, às vezes, não têm um bom ensino dentro de casa e acaba, por conta disso, se influenciando por outras coisas. Então, isso acaba que um assunto puxa o outro, né? O que a gente vive hoje é o que acaba trazendo para o desaparecidos. E desde 2018, aí a gente começou o nosso processo firme mesmo como desaparecidos, e a gente só tem bons números graças ao trabalho e ajuda do Ministério Público. A gente faz um trabalho muito bem com o Sinalid, né, com o PID. Um agradecimento até ao André, que não está aqui hoje, a doutora Eliane, que ele sempre me ajuda. A gente, no ano passado, esse ano, que ainda não terminou, a gente já conseguiu ajudar a encontrar 40 pessoas e a gente fez 90 cartazes, né? Por conta da pandemia, teve uma queda muito grande de cadastro, de informação. No ano passado também teve uma queda muito grande. De 2019, foi quando a gente reiniciou o programa, né, efetivamente, a gente confeccionou 188 cartazes. E dessas 188 pessoas que estavam desaparecidas, 116 a gente ajudou a ser encontradas. Em 2020, a gente teve uma alta também, que foi de 124 casos, né? E desses 124 casos, 50 pessoas foram encontradas. 2021... em 2021, a gente teve também um bom resultado, né? Apesar do ano ainda não ter acabado, a gente já ajudou 40 pessoas a serem encontradas e a gente já confeccionou 90 cartazes, né? Já ajudamos 90 famílias. Eu queria saber, Daniele, da importância da identificação correta do desaparecido, né? Que esse é um dos maiores erros, né? Na hora de buscar algum tipo de informação, né? Quanto mais informação, mais fácil fica essa localização, é isso? É muito importante, quando a família for fazer o registro de ocorrência, passar todas as informações dessa pessoa. Se a pessoa tem alguma cicatriz, se a pessoa tem alguma tatuagem, se a pessoa tem alguma marca de nascença. E essas informações são extremamente importantes. Vereadora, a gente pode dizer que nós temos bons instrumentos de localização das pessoas desaparecidas, ou seja, em outros países, eles ressaltam a importância da localização nas primeiras 48 horas. E aqui, às vezes, as 48 horas devem ser aguardadas e só depois deve ser feito o registro de ocorrência na delegacia. Ou seja, como é que a senhora analisa essa possibilidade? Falta um pouco mais de agilidade? O que está faltando para a gente ter melhores resultados na localização? Pois é, eu acho que é exatamente isso. Muitas vezes, volto à minha fala anterior, é a falta de informação. As pessoas normalmente recorrem à delegacia mais próxima para fazer o registro policial. Mas veja, quando eu escuto a doutora Daniele falando do número de localizados, é muito preocupante, porque se nós formos comparar o número de desaparecidos com aqueles localizados, ainda é um número muito insignificante. Então, isso significa que nós ainda temos uma política muito deficiente, ainda temos muito que crescer, ainda temos muito que, de alguma forma, a sociedade, o poder público organizado, participar mais dessa questão. Acho que falta, de tudo, informação, porque nós sabemos o único local que as pessoas procuram quando desaparece alguma pessoa da sua família é o quê? É a delegacia mais próxima, não é? Não tem, muitas vezes, informação. Eu mesma não saberia. Como é que eu vou fazer? Alguém me procura na rua, olha, um parente, um amigo desapareceu, o que eu faço? A minha primeira orientação, olha, faz o registro na delegacia mais próxima. Então, acho que nós teríamos que ter alguns postos mais de acolhida para as famílias, para que elas pudessem fazer esse registro dos desaparecidos, dos seus entes queridos. Porque, olha, 80 mil pessoas desaparecidas no Brasil, quantas estão vivas e quantas ainda existe alguma possibilidade de localização? Acho que é um assunto bastante complexo. Acho que a Secretaria de Segurança, especialmente, tem que se debruçar em cima dessa questão, sim.
porque os números são assustadores. E o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes, não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje conversando sobre as pessoas desaparecidas. Agora nós vamos assistir a uma gravação feita pela Jovita Belfort, que é superintendente estadual de enfrentamento das pessoas desaparecidas. A filha dela, a Priscila Belfort, desapareceu em 2004. Olá, eu sou Jovita Belfort, mãe do Vitor Belfort e da Priscila Belfort. Priscila desapareceu no dia 9 de janeiro de 2004. Lá se vão longos e duros 17 anos. Você não saber se sua filha está viva ou morta, comendo ou não, isso é muito, muito doloroso. Então, eu fui a São Paulo, nas Mães da Sé, porque no Rio de Janeiro não existia nada. E nesses longos e 17 anos, eu comecei a ver que fazia falta no Rio de Janeiro ONGs, movimentos sobre desaparecimento. E aí eu me tornei uma ativista. E em 2019 eu fui designada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos para ser coordenadora de prevenção e enfrentamento ao desaparecimento. E depois, em 2020, eu me tornei, hoje estou superintendente de prevenção e enfrentamento ao desaparecimento de pessoas e ampliação ao acesso de documentação básica. Eu fico muito feliz de hoje estar nesse lugar, porque fazer política pública é essencial. Sem política a gente não consegue. Então, está falando aqui para a Câmara dos Vereadores, as vossas excelências, que também têm o poder de fazer leis, eu fico muito feliz, porque essa causa é de todos nós, é uma causa humanística. Muito obrigada a todos e eu conto com vocês nessa causa. Daniele, no primeiro bloco, você pontuou que a iniciativa do Disque Denúncia foi justamente a partir do caso da Priscila Belfort, né, que a gente acompanhou aí o depoimento da mãe dela. Eu queria entender também como que a gente consegue interconectar áreas para aumentar o diálogo, que é uma informação muito importante passada pela doutora Eliane também no primeiro bloco, ou seja, qual que é o caminho para a gente conseguir um melhor resultado a partir de ideias como essa? Então, Sérgio, na verdade, o que a doutora Eliane pontuou muito bem, né? As pessoas acham que desaparecimento tem a ver já logo com segurança pública, com a parte criminal, né? Já acha que vai levar para o lado criminal. E é uma conscientização, né? O que pode ajudar a gente hoje em dia também é uma conscientização, porque quando a gente está na época de escola, a gente aprende, né? Que para a polícia, se a gente precisar, a gente tem que ligar para 190. Se a gente precisar de uma ambulância, a gente tem que ligar para 192. Se a gente precisar do Corpo de Bombeiros, a gente tem que ligar para 193, né? A gente sabe desse caminho, mas a gente não aprende na escola o que a gente pode fazer se a gente vê uma pessoa desaparecida, a gente não sabe, a gente não aprende como lidar se tiver algum familiar desaparecido, e isso não tem lugar nenhum. Então, mais a gente precisa hoje em dia de conscientizar as pessoas e intercalar os sistemas, né? Porque foi o que a doutora Eliane colocou muito bem. Hoje em dia você encontra pessoas em hospitais que estão internadas que estão desaparecidas. Hoje em dia você tem pessoas que estão ali internadas e a família está procurando. Tem pessoas que são enterradas e a família está procurando. E a gente está num século que não tem mais como isso acontecer, né? A gente não tem mais como passar por isso. A gente precisa realmente ter um caminho de intercalar os dados, essas informações. Por exemplo, tudo que a gente recebe no Disque Denúncia de informação de pessoas desaparecidas, a gente caminha para o Ministério Público e para as delegacias especializadas. E deveria ser da mesma forma, né? Tanto os hospitais como os abrigos, asilos, eles deveriam ter um alerta, receber cartazes, imagens, informações dessas pessoas que estão desaparecidas. Vereadora, a gente sabe que esse é um problema que tem múltiplas direções, como já foi dito aqui, e também depende de políticas públicas, né? O que a gente pode esperar de iniciativa nessa direção? Olha, primeiro eu queria esclarecer o seguinte: quando a gente diz que a Secretaria de
segurança ela tem um papel importante, é porque a primeira coisa que o familiar faz é procurar a delegacia. É a orientação que nós normalmente damos para as pessoas, fazer o registro policial. Isso não significa que, obviamente, a maioria dos casos de pessoas de desaparecidas, elas não estão ligadas absolutamente ao crime, embora em muitos casos até estejam. São as comunidades que expulsam pessoas, são pessoas que são violentadas na família, que também vão para as ruas. Então, isso existe, mas a gente sabe que é um percentual, talvez até em relação a 80 mil pessoas, pequeno. Mas o que eu acho que falta, acima de tudo, seria uma conexão maior da Secretaria de Segurança, sim, com os órgãos de acolhimento, por exemplo. Acho que tem que se investir muito na assistência social, porque você hoje encontra uma pessoa perambulando pelas ruas e você muitas vezes não tem como fazer esse encaminhamento, porque nós sequer temos locais de acolhimento dessas pessoas. Eu me lembro que em 2017, quando passei pela Secretaria de Assistência Social, naquele período nós conseguimos devolver num programa que nós chamávamos A Volta à Terra Natal, 300 pessoas que viviam nas ruas e um percentual bem significativo após o nosso contato, muitas dessas pessoas eram dadas como desaparecidas pelas famílias. Então, acho que tem que haver um envolvimento, uma conexão maior entre os vários órgãos, tanto estaduais quanto municipais, e, acima de tudo, locais de acolhimento que faltam. Eu acho que a primeira providência é você encaminhar essa pessoa para um local onde ela possa ser identificada e, de alguma forma, fazer todo o possível para que ela seja reintegrada à família. Bem recentemente eu vivi isso com uma senhora que me procurou e me disse exatamente que tinha uma irmã que estava morando na rua e estava com problemas mentais e ela não conseguia levar esse ente querido, essa irmã querida, de volta para casa, porque ela se recusava e não havia um apoio efetivo do poder público em que ela em dar esse apoio. Ao contrário, criavam dificuldades para que a irmã pudesse levá-la de volta para casa. Então, eu acho que existe ainda muito a fazer. Eu acho que a assistência social, no meu entendimento, tem um papel fundamental nessa acolhida, e é isso. Tem que haver mais locais de acolhimento, sim. Eu acho que isso é fundamental. Locais de acolhimento, informação. As pessoas têm que saber a quem recorrer, quem elas vão procurar no momento em que encontram uma pessoa nas ruas, perdida, né? E muitas vezes até querendo voltar para casa, muitas vezes querendo ser reintegrada à família. Procuradora, a Cruz Vermelha ela faz uma série de orientações, né, recomendações diante de um quadro como esse. Seria muito importante a gente pontuar aqui algumas recomendações, né, ou seja, que podem ajudar a resolver esse problema nacional, né? Sem sombra de dúvida. E tem algo interessante, que também é um assunto desconfortável, mas que a gente precisa falar, enfrentado pela Cruz Vermelha, né? pelo CICV, que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E foi mencionado pela Jovita, a quem eu respeito muito, não só, mas pela condição de familiar de desaparecido e por ter enfrentado sempre com tanta coragem essa situação, que é a questão documental. Então, o Brasil, em todas as suas esferas, precisa enfrentar a questão do acesso à documentação e que essas informações sejam bem geridas. Isso evita desaparecimento. E uma pessoa sendo identificada datiloscopicamente
e havendo acesso a essas informações, eu chego à conclusão de quem é aquela pessoa. Os parentes definem essa situação de incerteza, né, de falta de informação, e aí a gente precisa analisar essa dor que não tem fim, né, como morte em vida, né, porque eles não sabem a real situação desses parentes, né. Eu queria que você trouxesse para a gente essa experiência do que muda na vida dos familiares após o desaparecimento. Tudo, né? Porque você enterra todos os dias o seu familiar e você todos os dias você ressuscita ele, né? E essa busca diária, essa incerteza, porque você perder um filho ou perder um parente dói, mas você sabe o que aconteceu com a pessoa. E agora você ficar nessa busca, sem você saber se a pessoa está bem, aonde a pessoa está, o que está acontecendo, é muito angustiante. E o pior disso tudo é a família nessa situação passar por diversos casos que atrapalham. Às vezes a família chega na delegacia, vai pedir para fazer um registro de ocorrência e ainda existe de algumas delegacias de familiares não conseguirem fazer um registro, informar que tem que esperar 72 horas. E isso não existe. Quanto antes, como já foi citado aqui, quanto antes você comunicar um desaparecimento, é melhor, mais fácil de você encontrar. Não que seja impossível você encontrar depois de algum tempo, porque já tivemos casos de pessoas que já estavam desaparecidas há 5 anos e foram encontradas. Mas quanto antes você informar aquele desaparecimento, ajuda, facilita na busca da pessoa. Então, acho que tem que ter uma acessibilidade também com os familiares, porque eles estão passando por um momento difícil, eles precisam ser ouvidos, eles precisam de pessoas para instruí-los, para saber o que eles vão fazer, que caminho tomar. Porque tem muita gente que só fala assim, como acontece em alguns casos de algumas famílias que me passam que foram na delegacia e que chegou lá e informaram, olha, a senhora tem que ir no hospital, a senhora tem que ir no IML, mas fala que não pode fazer o registro. Isso não existe. Vereadora, a gente pode sonhar com uma estrutura um pouco mais receptiva em relação a essa situação? A senhora que representa aí a questão dos direitos humanos também, ou seja, as famílias dessas pessoas desaparecidas, elas têm necessidades específicas, né, múltiplas, né? Como que a gente poderia ter um ambiente um pouco mais acolhedor em relação ao drama que eles vivem? Eu acho que as comissões de direitos humanos da Câmara, a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, enfim, todas as comissões, e a OAB faz inclusive um ótimo trabalho, elas deveriam ter uma estrutura maior para receber até esses familiares de pessoas desaparecidas, porque fica muito difícil, como muitas vezes as pessoas não querem ir na delegacia. E o primeiro caminho, a orientação é sempre a delegacia. Como muito bem citou a Daniele, chega na delegacia, a senhora tem que ir no hospital, a senhora tem que ir no IML. E quando nós sabemos que as pessoas estão num momento, muitas vezes, de tanta angústia, de tanto sofrimento, que elas sequer têm condições psicológicas até de se movimentar, sem contar outras pessoas que não têm até condições financeiras de poder se movimentar e procurar esses órgãos que deveriam ser procurados, mas que eu acho que é um trabalho inicial, mais até mesmo da polícia. A polícia tem que fazer isso mesmo. Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa. Obrigado, vereadora, procuradora e também a Daniele. Obrigado a você pela audiência. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima.